Oração atendida, amor nutrido. 27 de fevereiro de 1859, por Charles Spurgeon. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Salmo capítulo 116, versículo 1. Na peregrinação cristã, é bom, na maior parte do tempo, olhar para frente. Seja por esperança, por alegria, por consolo ou pela inspiração do nosso amor. O futuro, afinal, deve ser o grande objeto do olho da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado expulso, o corpo do pecado e da morte destruído, a alma aperfeiçoada e apta a ser participante da herança dos santos na luz. E olhando ainda mais longe, a alma do crente pode ver o rio da morte passando, o vapor sombrio vadeado. Ele pode contemplar as colinas de luz nas quais se ergue a cidade celestial. Ele se vê entrando pelos portões perolados, aclamado com mais do que um vencedor, coroado pela mão de Cristo, abraçado nos braços de Jesus, glorificado com Ele, feito para sentar-se junto com Ele em seu trono, assim como Ele venceu e sentou-se com o Pai em seu trono. A visão do futuro pode muito bem aliviar a escuridão do passado. As esperanças do mundo vindouro pode banir todas as dúvidas do presente. Silêncio, meus medos. Este mundo é apenas um vão estreito e você logo o terá passado. Silêncio, silêncio, minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito e você logo o terá atravessado. O tempo, quão curto, a eternidade, quão longa, a morte, quão breve, a imortalidade, quão infinita. Ó, a cena arrebatadora e arrebatadora que surge à minha vista. Doces campos adornados em verde vivo e rios de deleite. Cheio de alegria, minha alma arrebatada não ficaria mais aqui, embora as ondas do Jordão se rolassem ao meu redor, destemidamente eu me lançaria para longe. No entanto, o cristão pode fazer bem às vezes em olhar para trás. Ele pode olhar para trás, para o buraco do poço e para o barro lamacento de onde foi escavado. O retrospecto o ajudará a ser humilde, o incentivará a ser fiel. Ele pode olhar para trás com satisfação para a hora gloriosa quando viu o Senhor pela primeira vez, quando a vida espiritual pela primeira vez avivou sua alma morta. Então ele pode olhar para trás através de todas as mudanças de sua vida, para seus problemas e suas alegrias, para os seus pigas e seu Engids, para a terra dos Hermonitas e a colina Mizar. Ele não deve manter seu olho sempre para trás, pois a cena mais bela morre além. Não o beneficiará estar sempre considerando o passado, pois o futuro é muito mais glorioso. Mas, no entanto, às vezes um retrospecto pode ser tão útil quanto uma perspectiva, e a memória pode ser uma professora tão boa quanto a própria fé. Esta manhã, eu lhe convido a ficar no topo da colina de sua experiência presente e olhar para o passado e encontrar nele motivos para amar a Deus, e que o Espírito Santo me ajude a pregar e a você a ouvir, para que seu amor possa ser inflamado e que você possa se retirar deste salão declarando na linguagem do salmista: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu minha voz e minha súplica. Os objetos particulares que você deve agora olhar para trás são as respostas múltiplas e manifestas à oração que Deus lhe deu. Quero que você agora pegue um livro que você deve ler com frequência, o livro da lembrança que Deus escreveu em seu coração, de sua grande bondade e misericórdias contínua. E quero que você se volte para aquela página dourada onde estão registrados os exemplos da graça de Deus em ter ouvido sua voz e ter respondido suas súplicas.
Darei a você 7 reflexões, cada uma das quais agitará seu coração para amar nosso Deus, cujo memorial é que Ele ouve e responde às orações. E a primeira coisa que eu gostaria que você se lembrasse é suas próprias orações. Se você olhar para eles com um olhar honesto, ficará surpreso de que Deus os tenha ouvido. Pode haver alguns homens que acham suas orações dignas de aceitação. Ouso dizer que o fariseu achava, mas todos esses homens descobriram que, por mais dignas que estimem suas orações, Deus não as responderá de forma alguma. O verdadeiro cristão, ao olhar para trás, chora por suas orações e, se pudesse refazer seus passos, desejaria orar melhor, pois vê que todas as suas tentativas de orações no passado foram tentativas mais desajeitadas do que sucesso reais. Olhem para trás agora, cristão, para suas orações e lembre-se de quão fria que eles têm sido. Você esteve de joelho no armário e lá você deveria ter lutado como Jacó fez, mas em vez disso, suas mãos caíram e você se esqueceu de lutar com Deus. Seus desejos foram apenas fracos e eles foram expressos em uma linguagem tão triste que o próprio desejo precisa congelar nos lábios que o proferiram. E ainda assim, estranho dizer, Deus ouviu essas orações frias e as respondeu também, embora tenham sido tais que saímos de nossos armários e choramos por elas. Em outras ocasiões, nossos corações foram partidos, porque sentimos como se não pudéssemos sentir, e nossa única oração foi: Deus, nos perdoe por não podermos orar. No entanto, apesar disso, Deus ouviu esse gemido interior do Espírito. A oração fraca que nós mesmos desprezamos e que pensamos que teria morrido no portão da misericórdia foi nutrida, fomentada e aceita, e voltou para nós uma bênção completa, carregando misericórdia em ambas as mãos. Então, novamente, crente, quão infrequentes e poucas são suas orações, e ainda assim quão numerosas e quão grandes têm sido as bênçãos de Deus. Vocês oram em tempos de dificuldade muito fervorosamente, mas quando Deus os livrou, onde estava seu antigo fervor? No dia da angústia, vocês sentiram seu trono com todas as suas forças, e na hora da sua prosperidade, vocês não puderam cessar completamente de suplicar. Mas, quão fraca era a oração comparada com aquela que foi arrancada de sua alma pela mão áspera de sua agonia. No entanto, apesar disso, embora você tenha cessado de orar como antes, Deus não deixou de abençoar. Quando vocês se esqueceram de seu quarto, Ele não se esqueceu de sua casa, nem de seu coração. Quando vocês negligenciaram o propiciatório, Deus não o deixou vazio, mas a luz brilhante da Shekinah sempre foi visível entre as asas dos querubins. Eu me maravilho que o Senhor considere aqueles espasmos intermitentes de importunação que vêm e vão com nossas necessidades. Que Deus é Ele para ouvir as orações dos homens que vêm a Ele quando têm necessidades, mas que o negligenciam quando recebem uma misericórdia, que se aproximam dele quando são forçados a vir, mas que quase se esquecem de ir a Ele quando as misericórdias são abundantes e as tristezas são poucas. Olhe para suas orações novamente em outro aspecto. Quão descrentes elas têm sido frequentemente. Você e eu fomos ao propiciatório e pedimos a Deus que nos abençoasse, mas não acreditamos que Ele faria isso. Ele disse: tudo o que pedirdes em oração, credes que o tereis, e o tereis. Como eu poderia me ferir esta manhã quando penso em como de joelhos duvidei do meu Deus.
O que você pensaria de um homem que viesse diante de você com uma petição e dissesse: Senhor, você prometeu me dar tal e tal coisa se eu pedisse. Eu peço, mas não acredito que você me dará. Você diria: vá embora, até que você acredite melhor em mim. Não darei nada a um homem que duvida da minha palavra. Muitas vezes o Senhor pode ter nos rejeitado de seu propiciatório quando viemos a Ele não acreditando nas próprias promessas que estavam fingindo implorar. Quão pequena também é a fé de nossas orações mais fiéis. Quando mais cremos, quão pouco confiamos, quão cheio de dúvidas está nosso coração, mesmo quando a nossa fé cresceu ao máximo. Que cristão há aqui que não se envergonha de si mesmo por ter duvidado tantas vezes de um Deus que nunca negou a si mesmo, que nunca foi falso, nem infiel à sua palavra? No entanto, é estranho dizer, Deus ouviu nossas orações. Embora não tenhamos acreditado, Ele permaneceu fiel. Ele disse: pobre coração, tua fraqueza te faz duvidar de mim, mas meu amor me compele a cumprir a promessa, mesmo que duvides. Ele nos ouviu no dia de nossa angústia. Ele nos trouxe doce libertação, mesmo quando o desonramos tremendo em seu propiciatório. Repito, olhe para trás em suas orações e se pergunte se Deus as ouviu. Muitas vezes, quando acordamos de manhã e encontramos nossa casa e família seguras e nos lembramos da pobre oração familiar que proferimos na noite anterior, devemos nos perguntar se a casa não foi queimada e tudo nela. E você na igreja, depois de terem ido à reunião de oração e orado lá, e Deus realmente os ouviu e multiplicou a igreja e abençoou o ministro, vocês não dizem depois: eu me pergunto que ele tem ouvido orações tão pobres como aquelas que foram proferidas na reunião de oração? Tenho certeza, amados, que encontraremos muitos motivos para amar a Deus se apenas pensarmos naqueles lamentáveis abortos de orações, aqueles figos verdes, aqueles arcos sem corda, aquelas flechas sem cabeça que chamamos de oração e que ele suportou em sua longanimidade. O fato é que a oração sincera pode muitas vezes ser muito fraca para nós, mas é sempre aceitável para Deus. É como algumas daquelas notas de 1 libra que eles usam na Escócia, um pedaço de papel sujo e esfarrapado. Dificilmente alguém olharia para elas. Parece que sempre fica feliz em se livrar delas por algo que se parece um pouco mais com dinheiro. Mas ainda assim, quando são levados ao banco, eles são sempre reconhecidos e aceitos como genuínos, por mais podres e velhos que sejam. Assim com as nossas orações, elas são sujas com descrenças, decaídas com imbecilidade e carcomidas com pensamentos errantes. Mas, no entanto, Deus as aceita no próprio banco do céu e nos dá bênçãos ricas e prontas em troca de nossas súplicas. Novamente, espero que sejamos levados a amar a Deus por ter ouvido nossas orações, se considerarmos a grande variedade de misericórdias que pedimos em oração e a longa lista de respostas que recebemos. Agora, cristão, novamente, seja seu próprio pregador. É impossível para mim descrever sua experiência tão bem quanto você pode lê-la. Quantas multidões de orações você e eu fizemos desde o primeiro momento em que aprendemos a orar? A primeira oração foi uma oração por nós mesmos. Pedimos que Deus tivesse misericórdia de nós e apagasse nossos pecados. Ele ouviu isso, mas quando Ele apagou nossos pecados como uma nuvem, então tivemos mais orações por nós mesmos. Tivemos que orar por graça santificadora, por graça constrangedora e restritiva. Fomos levados a pedir
por uma nova garantia de fé, pela aplicação confortável da promessa, por libertação na hora da tentação, por ajuda no tempo do dever e por socorro no dia da provação. Fomos compelidos a ir a Deus para a nossa sopa, como mendigos constantes pedindo por tudo. Testemunhem, filhos de Deus, vocês nunca foram capazes de obter nada para suas almas em outro lugar. Todo o pão que sua alma comeu desceu do céu, e toda a água da qual ela bebeu saiu daquela rocha viva, Cristo Jesus, o Senhor. Sua alma nunca enriqueceu em si mesma. Ela sempre foi uma pensionista da generosidade diária de Deus. E, portanto, suas orações tiveram que ascender ao céu por uma gama de misericórdias espirituais quase infinitas. Suas necessidades eram inumeráveis e, portanto, os suprimentos foram inumeráveis e suas orações foram tão variadas quanto as misericórdias foram incontáveis. Mas não foi somente por sua alma que você implorou. Seu corpo teve seus clamores. Você tem sido pobre e tem pedido comida e vestimenta. Quantas vezes elas têm sido dadas a você? Não por milagres, é verdade. Os corvos não trazem pão e carne para você, mas pão e carne vencem os corvos, o que é um milagre ainda maior. É verdade que suas vestimentas envelheceram e, portanto, você não percebeu o milagre dos filhos de Israel no deserto, cujas roupas nunca envelheceram. No entanto, você teve um milagre ainda maior, pois teve roupas novas quando precisou delas. Todas as suas necessidades foram supridas conforme surgiram. Quantas vezes essas necessidades vieram sobre você? Tão grandes elas foram às vezes que você disse: certamente o Senhor me abandonará e me entregará. Meu pão não me dá, não me será dado, nem minha água será certa. Mas até agora Deus o alimentou. Você ainda não está faminto e, pela graça de Deus, não estará. Muitas vezes lhe foi dito pela descrença que você morreria no asilo, mas você está fora disso agora, embora pareça que 1000 milagres foram feitos para mantê-lo longe disso. Então, novamente, quantas vezes a doença se apoderou de você e, como Ezequias, você virou o seu rosto para a parede e clamou: Senhor, poupe seu servo e não o deixe descer à sepultura no meio de seus dias. E aqui está você, o vivo, para louvar a Deus. Lembre-se da febre e da cólera e de todas aquelas outras doenças ferozes que o derrubaram. Lembre-se daquelas orações que você proferiu e daqueles votos que você fez. Você não ama o Senhor porque Ele ouviu sua voz e sua súplica? Quão frequentemente você também orou por misericórdias de viagem e Ele o protegeu no meio do acidente? Você pediu bênçãos em sua saída e sua vinda, e bênçãos do dia e da noite, e do sol e da lua, e todas essas foram concedidas a você. Suas orações foram inumeráveis. Você pediu por inúmeras misericórdias, e todas elas foram dadas. Olhe apenas para si mesmo. Você não está adornada e adornada com misericórdias tão densamente quanto o céu com estrelas? Pense em como você orou por sua família. Quando você conheceu o Senhor, seu marido não temeu, mas como você lutou pela alma de seu marido, e agora a lágrima está em seus olhos enquanto você vê seu marido sentado ao seu lado na casa de Deus e se lembra, não faz muitos meses desde que ele estaria na taverna. Seus filhos também foram trazidos a Deus por meio de suas orações. Mães, vocês lutaram com Deus para que os seus filhos pudessem ser filhos de Deus e vocês viveram para vê-los convertidos. Quão grande é a misericórdia de ver nossa prole chamada na juventude. Ame o Senhor,
porque a este respeito também ele ouviu sua voz e sua súplica. Quantas vezes você apresentou diante de Deus seus negócios e ele a ajudou neste assunto? Quantas vezes você colocou suas tristezas domésticas diante dele e ele a livrou nesse caso? E alguns de nós podemos cantar sobre as bênçãos dadas a nós no serviço de Deus em sua igreja. Vivemos para ver o santuário vazio, lotado. Vimos nossas maiores tentativas bem-sucedidas, além de nossas esperanças mais otimistas. Oramos por pecadores e os vimos salvos. Pedimos por apóstatas e os vimos restaurados. Clamamos por um Pentecostes e o tivemos. E pela graça de Deus, estamos clamando por ele novamente e o teremos mais uma vez. Ó ministros, diáconos, presbíteros, membros da igreja, pai, mãe, homem de negócios, vocês não têm realmente motivo para dizer: eu amo o Senhor porque ele ouviu minha voz e minhas súplicas? Receio que o próprio fato de Deus ouvir nossas orações tão constantemente nos leva a esquecer a grandeza de sua misericórdia. Que não seja assim. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de todos os seus benefícios. Que isso seja trazido à mente hoje e que eu eleve um cântico ao Deus que ouviu a voz da minha súplica. Nos termos novamente a frequência de suas respostas a nossas frequentes orações. Se um mendigo vier à sua casa e você lhe der esmola, ficará muito aborrecido se dentro de um mês ele voltar. E se então descobrir que ele fez uma regra de esperar por você mensalmente por uma contribuição, você dirá a ele: eu lhe dei algo uma vez, mas não pretendi estabelecer isso como uma regra. Suponha, no entanto, que o mendigo fosse tão insolente e impertinente que dissesse: mas pretendo, Senhor, esperar por você todas as manhãs e todas as noites. Então você dirá: pretendo manter meu portão trancado para que você não me incomode. E suponha que ele, então, olhasse para você no rosto e acrescentasse ainda mais: Senhor, pretendo esperar por você a cada hora. Nem posso prometer que não virei a você 60 vezes em uma hora, mas eu apenas juro e declaro que sempre que eu quiser alguma coisa, muitas vezes eu virei a você. Se eu apenas tiver um desejo, virei e o contarei a você. A menor coisa e a maior coisa me levarão a você. Estarei sempre no poço de sua porta. Você logo se cansaria de tal importunação como essa e desejaria que o mendigo estivesse em qualquer lugar em vez de que ele viesse e o provocasse assim. No entanto, lembre-se, isso é exatamente o que você fez a Deus e ele nunca reclamou de você por fazer isso. Mas, em vez disso, ele reclamou de você da outra maneira. Ele disse: tu não me invocaste, ó Jacó. Ele nunca murmurou sobre a frequência de suas orações, mas reclamou que você não veio a ele o suficiente. Todas as manhãs, quando você se levantou, seu clamor subiu até ele. Novamente, com a família, você clamou ao Deus de Jacó. Ao entardecer, você se reuniu e orou a ele. E sempre que você tem uma aprovação, ou uma carência, ou uma dúvida, ou um medo, você tem, se você fez corretamente, corrido rapidamente para o seu trono e lhe contado tudo. Fale agora, santo, ele já lhe disse uma vez: vá embora, você me cansa? Fale agora, santo, ele já lhe disse uma vez: vá embora, você me cansa? Ele já disse: meu ouvido está pesado para não ouvir, meu braço está encurtado para que eu não possa salvar? Ele disse: fora com você, eu não quero assim estar perpetuamente ouvindo você.
O que é sua voz áspera e irritante para que eu sempre dê meu ouvido a ela? Não estou ouvindo as canções dos anjos, os gritos dos querubins? Fora com você, não me provoque. Em certas estações você pode vir, no dia de sábado você pode orar, mas eu não quero ouvir você na semana? Não, não. Ele nos abraçou docemente todas as vezes. Ele sempre curvou o céu e desceu para ouvir nossos fracos clamores. Ele nunca negou uma promessa, nunca quebrou sua palavra, mesmo quando imploramos 1000 vezes por dia. Oh, eu amarei o nome de um Deus tão paciente como este, que suporta minhas orações, embora sejam como uma nuvem de vespas no ar. Vá um pouco mais adiante e você terá outro pensamento surgindo. Pense na grandeza da misericórdia pela qual você muitas vezes pediu a Ele. Nunca sabemos a grandeza de nossas misericórdias até que tenhamos problemas e a queiramos. Falo hoje de pecado perdoado, mas confesso que não sinto sua preciosidade como antes. Houve um tempo em que meus pecados pesavam sobre mim, a consciência me acusava e a lei me condenava, e eu pensava que se Deus me perdoasse, seria a maior coisa que Ele já fez. A criação de um mundo me pareceu pouco comparada com a remoção de meus pecados desesperadamente maligno. Oh, como eu chorei, como eu gemi diante dele, e ele me perdoou, e bendito seja o seu nome por isso. Mas não posso estimar o valor do seu perdão hoje tão bem quanto eu podia quando o estava buscando, quase levado ao desespero. Oh, lembre-se, alma, quando você pediu perdão, você estava pedindo por aquilo que os mundos não podiam comparar. Você estava pedindo por aquilo que só poderia ser obtido através do sangue vital do Filho de Deus. Oh, que bênção foi essa! E ainda assim ele não olhou para você no rosto e disse: você pediu demais. Não, não, mas ele deu livremente. Ele não repreendeu, ele apagou todos os seus pecados e lavou você de uma vez no rio do sangue do Salvador. Desde então, que grandes coisas você pediu. Você estava em apuros uma vez, parecia que a falência deveria te alcançar e você clamou a ele. Se o mundo ouvisse, teria dito: que tolo é você para pedir isso ao seu Deus, ele nunca te livrará. A descrença, como Rabi Shaiken, escreveu uma carta blasfema e você colocou diante do Senhor, mas mesmo quando estavas em oração, teu coração disse: o Senhor não te livrará desta vez. O leão certamente te devorará. A fornalha certamente te queimará. Mas você fez uma oração pobre e gemendo, e ousou pedir grandes coisas, a saber, que Deus estendesse sua mão do céu e te salvasse das águas, para que o dilúvio não te inundasse. Você não está surpreso neste momento por ter ousado pedir tanto. Você não ousaria pedir tanto de nenhum de seus inimigos. Você não teria ido a um e dito: preciso ter 1000 libras até tal dia. Você me emprestaria? Você sabia que não conseguiria. No entanto, você pediu ao seu Deus. Ele veio e aqui está você, o vivo para louvar seu nome. E se este fosse o lugar certo, você se levantaria e testemunharia que Deus te ouviu, que no dia da tristeza e tribulação ele te livrou. Agora, você não o ama por lhe dar coisas tão grandes como essas? As misericórdias de Deus são tão grandes que não podem ser ampliadas, são tão numerosas que não podem ser multiplicadas, tão preciosas que não podem ser superestimadas. Eu digo, olhe para trás hoje, para essas grandes misericórdias com as quais o Senhor te favoreceu em resposta aos teus grandes desejos, e não dirás: eu amo o Senhor porque Ele ouviu minha voz e minhas súplicas? Outro aspecto deste caso, talvez,
chegue ainda mais perto dos nossos corações. Quão triviais têm sido as coisas que frequentemente levamos diante de Deus e ainda quão gentilmente Ele condescendeu em ouvir nossas orações. É algo singular que nossos corações são frequentemente mais afetados por pequenas coisas do que por grandes coisas. Você pode alimentar uma criança o ano todo e nunca receber seus agradecimentos, mas dê a ela um doce ou uma laranja e você pode ter seu coração e sua gratidão. Estranho que as dádivas de um ano inteiro parecem perdidas, enquanto o presente de um momento é muito valorizado. Uma pequena coisa, eu digo, pode frequentemente tocar o coração mais do que uma grande coisa. Agora, quantas vezes nós, se agirmos corretamente, levamos pequenas coisas diante do Senhor? Eu acredito que é privilégio do cristão levar todas as suas tristezas a seu Deus, sejam elas pequenas ou grandes. Muitas vezes orei a Deus sobre um assunto do qual você riria se eu mencionasse. Olhando para trás, só posso dizer que foi uma coisa pequena, mas parecia grande na época. Foi como um pequeno espinho no dedo. Causou muita dor e poderia ter causado, por fim, uma grande ferida. Aprendi a colocar meus pequenos problemas aos pés de Jesus. Por que não deveríamos? Nossos grandes não são pequenos? E há, afinal, muita diferença entre grandes problemas e pequenos aos olhos de Deus? A rainha ficará em pé por 1 hora ouvindo seus ministros que falam com ela sobre negócios públicos, mas ela parece menos rainha quando, depois, seu filho pequeno corre para ela como sua mãe, porque um mosquito picou? Há alguma grande condescendência no assunto? Ela, que era uma rainha real quando estava na câmara privada, é uma rainha real e uma mãe da nação. Quando ela pega a criança pequena em seu joelho, ele dá um beijo maternal. Seus ministros não devem apresentar petições insignificantes, mas seus filhos podem. Então o mundano pode dizer esta manhã: quão absurdo pensar em levar pequenos problemas a Deus. Ah, pode ser absurdo para você, mas para os filhos de Deus não é. Embora você fosse o primeiro ministro de Deus, se não fosse seu filho, não teria o direito de levar seus problemas particulares a ele. Mas o filho mais humilde de Deus tem o privilégio de lançar seus cuidados sobre seu pai, e ele pode ficar certo de que o coração de seu pai não desdenhará considerar nem mesmo seus assuntos mesquinhos. Agora, deixe-me pensar nas inúmeras pequenas coisas que Deus fez por mim. Ao olhar para trás, minha descrença me obriga a me perguntar por mim mesmo, por ter orado por coisas tão pequenas. Minha gratidão me obriga a dizer: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu essas pequenas orações, respondeu minhas pequenas súplicas e me fez abençoado, mesmo nas pequenas coisas que, afinal, constituem a vida do homem. Homens e mulheres, meus irmãos e irmãs em Cristo, vocês olharam para trás há alguns anos e se lembraram do tempo em que estavam de joelhos diante de Deus, buscando-o? Eu poderia fixar meus olhos hoje em muitos homens que foram bêbados, xingadores, um violador do dia santo de Deus, um odiador de tudo que é bom. Acho que vejo você naquele seu quarto superior. Oh, como você chorou, como você gemeu. Oh, com que agonia você derramou seus suspiros indizíveis. Você se levantou e pensou que Deus não teria misericórdia de você. Você foi para o seu negócio, mas quão miserável você era. Você voltou novamente para o quarto. E como a viga da parede podia falar agora e lhe dizer como você chorou e chorou novamente diante de seu propiciatório. Você o ama apenas um pouco hoje? Seu amor esfriou? Vá para casa e olhe novamente para a cadeira contra a qual você se ajoelhou.
olhe para as próprias paredes e veja se elas não o acusam, dizendo: eu ouvi você orar a Deus por misericórdia. Ele o ouviu. Como vejo sua frieza de coração, noto sua indiferença em sua causa. Vá para casa em seu quarto, caia de joelhos e com lágrimas de gratidão diga: ó tu, minha alma, bendize a Deus, o Senhor, e tudo o que há em mim seja despertado para engrandecer e abençoar seu santo nome.